gente vir aqui essa noite discutir com a gente ressuscitação hemostática no politraumatizado. É um tema que há uns anos atrás a gente aqui da LAAD já viu e que, por ser um tema complexo e por ser uma apresentação tão boa, a gente optou por repetir esse ano. Então, doutor, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Você pode começar como quiser. Bom, boa noite a todos. Agradecer imensamente o convite. Eu fui um dos membros fundadores da LAAD, então sempre que chamar eu vou aceitar o convite. É um prazer para mim falar desse tema. Eu vivi muito intensamente a ressuscitação hemostática no politraumatizado, porque eu trabalhei no HGE 24 horas toda semana, então eu pagava muito, era meu dia a dia. Hoje é menos, acontece de vez em quando lá no hospital, mas eu me afastei um pouco mais desse pronto-socorro. Hoje eu vejo mais uma ressuscitação hemostática em outros contextos que não é do politraumatizado, e a gente vai discutir. E eu peguei essa aula para aproveitar e trabalhar alguns outros conceitos, além da ressuscitação hemostática propriamente dita, já que a gente tem gente do ciclo básico, terceiro, quarto ano, vou pegar um pouquinho de fisiopatologia, algo de coagulação para a gente discutir. Vocês podem me interromper em qualquer momento, então, se não entender, se quiser que eu reexplique, basta falar que a gente para e volta, não tenho pressa nenhuma para terminar a aula, a gente pode discutir aqui o quanto quiser. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Aqui é a nossa agenda, então vamos falar um pouco de fisiopatologia do choque hemorrágico e da coagulopatia, entender o que não fazer, depois o que é melhor que seja feito, como nós guiamos a transfusão e antifibrinolítico no fundo, que é uma droga cada vez mais importante na nossa prática, que todo mundo deve ter um domínio grande. Esse é um gráfico muito comum, toda aula de trauma ele é apresentado, que mostra sobre em que momento os nossos pacientes morrem. Uma porcentagem muito grande deles morre quase que imediatamente ao trauma, então são os traumas crânioencefálicos graves, as rupturas de grandes vasos, ruptura de aorta, que é um tipo de trauma que a gente não tem muito o que fazer, apenas medidas de prevenção, capacete, cinto de segurança, limite de velocidade, é a única coisa que é capaz de diminuir essa morte, esse primeiro pico de morte, as mortes imediatas que acontecem. Então, infelizmente, a gente ocorre em torno da segunda hora após o insulto e aquelas que ocorrem semanas depois. Essas dois picos de morte a gente vai conseguir diminuir, trabalhar para que esses números sejam melhores ao fazer ressuscitações hemostáticas, ressuscitações adequadas no politraumatizado. A fisiopatologia do choque hemorrágico é uma fisiopatologia complexa e que a gente pode entender em diversos níveis. Então, vamos partindo do menor para o maior. Então, no nível celular, quando você tem uma queda do aporte de oxigênio, uma queda do aporte de ATP para a célula, você tem o surgimento da acidose lática, né, um metabolismo anaeróbico, com o aparecimento de ADP, o próprio ácido lático, espécies reativas de oxigênio, e um estágio mais avançado, a falência dos mecanismos celulares. Então, você tem aí uma degradação do DNA mitocondrial e a morte das células, a quebra das barreiras, levando, em última instância, à morte celular e à morte do organismo. Quando a gente vai avaliar no nível dos tecidos, talvez seja o mais interessante, porque a hipoperfusão que ocorre no choque hemorrágico é a grande causadora, o grande deflagrador de uma cascata de eventos que costuma levar o indivíduo à morte. Então, se você tem uma hipoperfusão cerebral, você tem uma redução do nível de consciência, uma redução dos mecanismos protetores de via aérea. Se você tem uma hipoperfusão cardíaca, você tem um déficit de contratilidade, tem um surgimento de arritmias e morte. E a coagulação entra nesse nível dos tecidos. Então, você tem um processo natural, primeiro, de tentar evitar a perda de sangue, então a formação do coágulo, caminhando juntamente, nós temos um processo para evitar que esse coágulo se dissemine descontroladamente e o indivíduo coagule completamente. Então, nós temos esses dois sistemas atuando, que a gente vai falar mais na frente. E temos o endotélio, que hoje tem um papel na fisiopatologia muito grande,
Porque no choque hemorrágico, e principalmente nas ressuscitações inadequadas, nós temos uma degradação desse endotélio, uma degradação do glicocálix, determinando uma cascata inflamatória mais prolongada, determinando coagulopatia e morte do indivíduo. E aqui, a gente já falou de coagulação, as iatrogenias que nós vamos falar são muito importantes. Então, muitas vezes, ao tentar ajudar esse paciente, nós tomamos condutas inadequadas que fazem com que essa cascata pró-inflamatória, essa cascata anticoagulante ou de alteração da coagulação e de hipoperfusão dos tecidos se perpetue e leve à morte. Então, nós temos, assim como na coagulação tem os prós e os contra, na inflamação, nós também temos o CIRS, né, contra o CARS. O CIRS é a resposta inflamatória, o CARS é a resposta anti-inflamatória. E é nisso aqui que a gente diferenças dos pacientes. Por que levam ao balanço entre a resposta inflamatória... Doutor? Oi. Só um minutinho, deu uma congeladinha. O senhor pode voltar um pouquinho, só para a gente ouvir de novo? Você tem uma ideia de onde foi que eu parei? Na parte do CIRS e do CARS, quando o senhor começou. Então, esse balanço entre a resposta inflamatória e a resposta anti-inflamatória é o que deve justificar a diferença sem comorbidades, que toma um tiro na perna e morre, e tem o paciente que toma 8 tiros no tórax e sai como se nada tivesse acontecido. Provavelmente polimorfismos genéticos, que levam ao melhor equilíbrio e principalmente reações inflamatórias mais autolimitadas. Não é um paciente que fica inflamado durante semanas, faz com que ele tenha um melhor desempenho e acabe sobrevivendo mais frente a um trauma, a um politrauma, a um sangramento muito vultuoso. Então, são essas alterações de como o nosso corpo se adapta ao trauma que talvez determinem a mortalidade. O modelo celular da coagulação talvez seja o slide mais difícil assim, da aula de entender, que quando eu estava na faculdade a gente estava pegando um pouco da transição. A gente tinha muito o modelo tradicional, aquele da cascata de coagulação, e no final do capítulo chegava alguém e falava, mas tem um novo modelo, que é o modelo celular, que está chegando aí, e a gente meio que desprezava. Hoje a gente entende que o modelo celular da coagulação é o que deve ser entendido, é o que é ensinado, mas de forma mais atualizada hoje, para que a gente entenda como é que a coagulação funciona. Então, vou aqui, resumidamente, falar os pontos mais importantes para vocês. A gente tem 4, talvez 5 fases, né? Nós temos a iniciação, a amplificação, a propagação, a estabilização e a degradação do coágulo. Seriam as 5 fases do processo de coagulação. Então, vamos aqui, começando. A iniciação. Quando você tem a lesão vascular, a exposição das substâncias que ficam embaixo do endotélio, nós temos a exposição dessa substância aqui, que é fator tecidual. Ela também é um substrato utilizado nos exames de laboratório, que nós vamos falar mais na frente, para poder dar o start, para poder começar a coagulação. Então, nós temos ela debaixo do endotélio. Lesou o vaso, nós temos a exposição do fator tecidual, que vai encontrar com o fator 7 circulante. Essa união, fator tecidual, fator 7, vai ativar o fator 10, que vai receber um cofator, que é o fator 5. Veja que o fator 5 ele também é causado aqui. Então, você tem uma alça de retroalimentação entre que as fases subsequentes alimentam a iniciação. Em último caso, aqui, nessa fase, o fator 10 unido com o fator 5, vai ativar o fator 2, que é a trombina, que é o principal mediador da coagulação. Tudo que a gente vai ver construído aqui nessas primeiras fases, a ideia é formar trombina, formar grandes quantidades de trombina para poder desencadear o coágulo. Então, essa formação de trombina aqui, a partir do fator tecidual, é conhecido como iniciação. Nesse momento, nós temos uma formação de pequena quantidade de trombina, só o suficiente para poder desencadear a próxima fase, que é a fase de amplificação. A fase de amplificação ela ocorre em cima da plaqueta.
Então, é indispensável a presença dela para poder desencadear as fases subsequentes. Então, a trombina, ela ativa a plaqueta e a plaqueta secreta fator 5. Lembra que o fator 5 é cofator da fase anterior, então ele se retroalimenta. A trombina ativada também vai ativar o fator 11. Esse fator 11 vai se unir ao fator 8, fator de von Willebrand, para levar para a próxima fase, que é a fase de propagação. Mas antes disso, é importante ter em mente que as hemostasias primária e secundária, então primária, leia-se plaqueta, e hemostasia secundária, leia-se fatores de coagulação, eles são intimamente ligados. Não tem como a gente olhar só o fator de coagulação ou só a plaqueta, porque a coagulação secundária, os fatores de coagulação dependem da plaqueta. Então, essa é uma das grandes limitações que nós temos dos exames de coagulação tradicionais. Se você pega um TP ou se você pega um TTPA, é de sangue centrifugado. Então, você está avaliando aquela porção do sangue sem a plaqueta. Então, ele não consegue representar a realidade, não consegue representar o que está acontecendo no indivíduo, porque você está avaliando partes separadas que só funcionam juntas. Então, essa é uma das, talvez, a grande limitação desses exames tradicionais de coagulação. Você precisa ver coagulação com plaqueta ao mesmo tempo para entender como isso aqui está funcionando. E aqui, na fase de propagação, o fator 11 vai se unir ao 9, ao 8 que já foi formado aqui atrás, formando o complexo fator 5 com fator 10 e a geração de grande quantidade de trombina. Aí tem várias protrombinase, que são detalhes que a gente vai ver aqui, mas a ideia é ver que no final disso aqui, com a plaqueta ativada, nós vamos gerar uma quantidade 40 a 50 vezes maior de trombina do que na iniciação. E essa grande quantidade de trombina é responsável por transformar o fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina, inicialmente, ela ainda é solúvel e ela precisa que a gente chama de o prego da coagulação, que é o fator 13. Então, você ainda tem lá uma fibrina que o fluxo sanguíneo levaria, quando chega o fator 13, martela a fibrina naquele lugar, a fibrina se torna insolúvel e aí nós temos um coágulo denso, como a gente conhece, um coágulo, um cascão de ferida, qualquer coisa dessa cor, dessa natureza, que é a fibrina insolúvel. E a própria trombina, que estava aqui atuando para formar a fibrina, ela também ativa a trombomodulina, que ativa os fatores anticoagulantes. Então, proteína C, proteína S, elas são anticoagulantes e fazem com que a trombina não seja ativada indiscriminadamente e o indivíduo como um todo coagule. Então, faz um equilíbrio fino para que o coágulo fique restrito àquele local onde houve o injúria, o sangramento, onde houve a lesão endotelial e não se espalhe para todo o corpo. Essa é a parte mais difícil. Se quiser, eu posso explicar novamente depois. E, especificamente sobre essa parte do controle sobre a disseminação do coágulo, nós temos um fator muito importante, que é o TPA, né, que é o ativador do plasminogênio, que ele é secretado por um endotélio sadio. A gente vai falar mais na frente sobre a coagulopatia do trauma. E o endotélio doente não é capaz de gerar TPA. E aí você faz com que o plasminogênio não se transforme em plasmina e não haja a quebra dos multímeros de fibrinogênio. E aí você tenha a hiperfibrinólise. Então, se você deixa de produzir o TPA, você tem uma diminuição da fibrinólise. Mas se você tem muito TPA, você vai ter uma hiperfibrinólise, que é uma quebra indiscriminada desses multímeros de fibrinogênio. E o coágulo, antes dele cumprir o papel, ele já está sendo desfeito. E isso é muito ruim, como nós vamos falar mais na frente. Então, o controle sobre quando destruir ou quando fazer o coágulo é muito delicado e pode estar perturbado nos casos de choque hemorrágico. A coagulopatia do trauma, nós temos vários fatores que levam ao seu surgimento. Então, hipotermia, acidose, diluição de fatores de coagulação, isso aqui tudo a gente vai falar mais na frente. Disfunção, exaustão plaquetária, a ativação da plaqueta o tempo todo, que os grânulos de fatores da coagulação que estão dentro da plaqueta acabam se exaurindo, e por mais que ela seja ativada novamente, ela não tem mais o que excretar.
e o prejuízo à migração plaquetária devido à anemia, que a gente vai discutir mais na frente também. Aqui é só um gráfico mostrando as possibilidades de fisiopatologia para a coagulopatia do trauma, que todos começam com a hipoperfusão tecidual. Lembra que a gente falou lá atrás? Ao nível dos tecidos, não só ao nível da célula, mas ao nível dos tecidos. Então, a gente tem muita trombina circulante. Então, a gente, nessa imagem aqui, ó, muita trombina ativando muita trombomodulina. E de forma desequilibrada, você acaba tendo muita trombomodulina em comparação à quantidade de trombina. E aí leva à coagulopatia, ao excesso de ativação da proteína C, proteína S, que são os fatores anticoagulantes naturais. E a lesão endotelial, levando aqui ao aumento do plasminogênio e da plasmina, levando à quebra do coágulo de forma muito precoce, com aumento da fibrinólise ou a desfibrinogenemia. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que não fazer na ressuscitação hemostática do politraumatizado. Primeira coisa é não deixar que o nosso paciente fique frio. Não deixar que a hipotermia se estabeleça. Isso é muito difícil de fazer na prática, porque os nossos centros cirúrgicos são frios. Tudo que a gente vai transfundir no doente costuma vir muito frio. Então a gente precisa tomar uma série de medidas para que isso ocorra. Manta térmica é a primeira. Infelizmente, poucos hospitais do SUS têm disponível, mas nos hospitais particulares todos têm, que isso aqui você tem um gerador de ar aquecido que esquenta o nosso doente. Aquecedores de fluido, esse é um dos tipos, talvez o mais comum, a gente conhece como Ranger, mas temos outros. Aquecer a sala cirúrgica, o cirurgião com certeza vai reclamar, porque isso aqui vai fazer muito calor para ele, mas é o que o nosso paciente precisa. E os hemoderivados, hemocomponentes, todos vêm frio. Por exemplo, o sangue, ele vem a 4 graus. Se você fizer 10 bolsas de sangue a 4 graus para o nosso doente, é certo que ele vai ficar hipotérmico. Por exemplo, o plasma fresco, ele vem congelado, ele só termina de descongelar e a gente já vai fazendo o doente. Então, a gente, de todo lado, a gente fica bombardeando o nosso doente de coisas geladas que a gente precisa evitar fortemente. Porque tem uma série de malefícios da hipotermia. Então, as reações enzimáticas vão diminuir, a ativação plaquetária diminui, então, para cada 1 grau que você diminui de 36, você tem menos 10% de ativação plaquetária. A própria quantidade de plaqueta circulante diminui devido a sequestro esplâncnico, hepático e do baço. Diminui a síntese de fibrinogênio pelo fígado e ainda estimula a hiperfibrinose, como a gente falou. Então, temos que agir primeiro preventivamente e usar tudo o que tiver ao nosso alcance para que a gente não esfrie o nosso doente iatrogenicamente. Acidose é outro problema grave. Embora a hipotermia, ela costuma atrapalhar muito a fase de iniciação do coágulo. Depois que ele já está formado, ele fica relativamente estável. A acidose, além de atrapalhar a iniciação, ela atrapalha muito a firmeza do coágulo. Então, ela diminui a produção de trombina, ela quebra o fibrinogênio, diminui também as plaquetas. E vejam que a associação entre hipotermia e acidose é muito danosa e prejudica muito a coagulação dos nossos doentes. Então, a gente vai falar aqui mais na frente, tem uma frase assim que a gente sempre tem que estar em mente, é bom que vocês aprendam, se não já foram apresentados, que coagulação é igual a temperatura, pH e cálcio. Antes de qualquer... o paciente está com a coagulopatia, que eu não sei. Temperatura, pH e cálcio. Sempre tem que resolver temperatura, pH e cálcio antes de partir. Temperatura, pH e cálcio. E a grande dúvida da gente é quando a gente deve intervir na acidose. O ideal é que a gente haja através de variáveis hemodinâmicas. Né? Nosso paciente estava hipoperfundido, por conta disso ele ficou acidótico, a gente resolva a hemodinâmica dele para que ele deixe de ficar acidótico. Infelizmente, uma porcentagem grande dos se a gente deve tratar ou não os nossos doentes com bicarbonato. Quem é contra vai dizer que a gente vai causar uma acidose intracelular paradoxal
ao fazer o bicarbonato na veia, mas no final das contas, e aí eu digo a minha experiência, nos casos graves, infelizmente, a gente precisa saber. Tem que saber das consequências danosas, tem um grande, mas nos casos graves a gente tem que lançar mão dessa droga que é o bicarbonato. Então a literatura aí sugere fracamente, né? Se você tem um pH abaixo de 7,1 com bicarbonato abaixo de 13, nesses casos talvez seja vantajoso você repor bicarbonato do doente, normalmente 1 ml por quilo, que equivale a 1 mEq por quilo. E aí fazer sempre doses baixas e ir repetindo conforme a necessidade, mas deixando bem claro que isso é discutível na literatura, não tem certeza sobre se é a melhor conduta. Soro fisiológico e acidose. Isso é uma coisa também muito discutível na literatura, mas ao que parece que o soro fisiológico não tem nada de fisiológico, vocês já devem ter sido expostos a esse conhecimento, que o soro fisiológico ele tem muito sódio. E esse sódio, ao a gente respeitar, né, o princípio da eletroneutralidade do organismo, que se você aumentar muito o sódio, você vai ter que aumentar o anion gap, porque o bicarbonato está normal ou diminuindo. O cloro vai estar aumentado, que é outro fator primordial para o surgimento de acidose com soro fisiológico. Então, se você aumenta muito sódio e cloro, você tem uma tendência a levar a uma acidose. Então, eu vou explicar novamente aqui. Se você pegar qual é o sódio normal do nosso doente, 135 a 145. Vamos botar 145. Ele tem 154 mEq por litro. Então, nós temos uma diferença aí, vamos dizer, de 10. Nosso cloro normal vai no máximo a 107. E eles têm os mesmos 154 mEq de cloro. Então, quando eu faço muito soro fisiológico, muito soro a 0,9%, eu estou aumentando a cloremia dos nossos doentes. E por essa mesma fórmula aqui, se eu aumentar o cloro em uma proporção maior do que o aumento do sódio, você vai ter o surgimento do anion gap, que é o causador da acidose. São os ânions não medidos. Isso aí é um assunto um pouco mais complexo, a gente pode discutir mais na frente. Mas se eu quiser resumir para vocês assim, é que soro fisiológico causa acidose por conta do cloro alto. E essa acidose hiperclorêmica pode ser responsável por uma insuficiência renal. Aqui é só um gráfico mostrando a diferença das soluções e do pH. Se você pegar aqui o soro a 0,9, é esse aqui. Se você fizer 3.000 ml, por exemplo aqui, a porcentagem do plasma, vamos dizer um adulto tem aí 3.000, 3.500 de plasma. Se você fizer 3.000 para esse doente, só o fato de eu ter escolhido essa solução, o pH dele vai cair de 7,4 para 7,2. Por isso que a gente sempre dá preferência para utilizar soluções tamponadas na reposição volêmica desses doentes. Então, aqui, o maior exemplo que a gente mais tem é o Ringer lactato. Vejam aqui a bolinha. O fato de eu usar Ringer lactato praticamente não muda o pH do meu doente. De maneira geral, o Ringer lactato é a grande solução a ser utilizada nesses pacientes, sempre em baixos volumes. Tem algum problema eu fazer o soro fisiológico com o meu doente? Na maioria das vezes, não. Especialmente se você fizer em baixos volumes, que é que a gente vai falar mais na frente. Independente do que seja, a gente sempre vai fazer baixos volumes de solução cristalóide. A hemodiluição é um grande vilão que nós temos, né? Por isso que, num primeiro momento, a gente deve limitar a reposição a 500 ou 1.000 ml até que o sangramento esteja controlado. Isso é uma armadilha, porque às vezes o paciente chega no pronto-socorro, esses 500 mil já foram feitos no SAMU, por exemplo, e ninguém teve o cuidado. O anestesista não tem o cuidado de perguntar o quanto que já foi feito na emergência, o quanto que já foi feito no SAMU, e vai lá e faz mais 1.000. Então, todo mundo acha que está fazendo uma reposição volêmica restritiva, controlada. Mas todo mundo faz 1.000. Se todo mundo fizer 1.000, o doente já vai chegar com 3.000 lá na frente. Então é importante a gente ter esse cuidado que nos choques hemorrágicos graves a gente limite até 1.000 ml a solução cristalóide até a chegada do sangue, que normalmente é um sangue O negativo.
Nós não vamos tentar manter a pressão daquele doente que está sangrando muito, 12/8, 14/9, porque imagine que é uma torneira aberta sobre alta pressão. Então, na maioria dos doentes, a gente faz uma ressuscitação volêmica, a gente chama atrasada, com um pouco de hipotensão permissiva. Então, uma média de 50, uma média de 55 a gente aceita, exceto nos casos de TCE e trauma raquimedular, que aí a gente tem que ter uma PAM em torno de 80. Mas tirou esses dois casos, a gente aceita que o nosso paciente fique um pouco hipotenso até que a gente resolva a vida dele, que a gente feche a torneira do sangramento. Então, a gente mantém menos de 3.000 ml nas primeiras 6 horas, PAM de 50 a 60 e uma sistólica entre 80 e 90. Se você fez os 1.000 ml de cristalóide, está providenciando o sangue e o paciente ainda está muito hipotenso, pode começar a droga vasoativa. Durante muito tempo isso foi um tabu, que a droga vasoativa, nesse momento, ia fechar os vasos, ia prejudicar a perfusão renal, que isso ia piorar o nosso doente. Isso tudo foi um conhecimento que se mostrou falso. Hoje nós temos autorização, inclusive somos encorajados a entrar precocemente com vasopressor. Pode colocar noradrenalina no acesso periférico mesmo, depois pega o acesso central. Então, manter a pressão aí no limite inferior. Se o fluido não respondeu, se o sangue está chegando, pode começar seu vasopressor. E colóides já foi e medicina de guerra, onde a solução hipertônica você consegue levar, entre aspas, uma maior quantidade de volume, uma maior quantidade de líquidos em um menor volume, que seria, por exemplo, o soldado carregar no fronte de batalha. Não é a nossa realidade, então a gente não precisa desse tipo de artifício. Então, lembrando que a hemodiluição, que a gente falou mais cedo, prejudica a migração das células, principalmente da plaqueta e das hemácias, porque a ideia é que, com o hematócrito adequado, os elementos figurados do sangue eles fiquem mais na região central e as plaquetas na periferia, para poder fazer ativação e essa relação mais íntima com o endotélio. Quando a gente hemodilui, você perde essa migração radial das plaquetas, elas ficam dispersas, e isso dificulta ainda mais a cascata de coagulação. Vamos lá, para o que fazer? Todo hospital, todo serviço deve ter seus protocolos de transfusão maciça. Conceitualmente, né, isso aí é muito mais um diagnóstico retrospectivo, você dizer uma transfusão maciça, é aquele que teve mais de 10 concentrados de... Isso é uma ocorrência muito rara, né, na maioria dos centros. Isso a gente chama de código vermelho, onda vermelha. Um problema é se você ativar isso demais, que a gente vai falar mais na frente, você pode ter malefício para o seu doente. Então, tenha em mente que é uma ocorrência rara, só 1 a 2% no centro de referência. E o que é isso? Transfusão maciça é em você entender que a gente deve fazer a ressuscitação hemostática. Né? É você fazer sangue, se você determinou que a gente, olha, esse paciente é muito grave, está sangrando muito, vamos fazer transfusão maciça. Não olha mais nada, desce sangue, concentrado de hemácias, plaqueta e plasma. Então, é você fazer as coisas nessa proporção que a gente chama de transfusão maciça e que é o que contempla a maioria dos protocolos de transfusão maciça. Isso já é feito há mais de 15 anos e até hoje, infelizmente, nós temos baixas evidências mostrando que essa atitude é a mais correta. O que nós temos hoje é muito estudo do ambiente militar, e lá é mais interessante ainda porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles conseguem fazer sangue total. E ao fazer sangue total, a gente consegue ter melhores desfechos nesse contexto. Então, a gente meio que transpõe essa evidência do sangue total no campo de batalha para o paciente que chega no pronto-socorro. Então, o que é que, do ponto de vista institucional, o que é que acontece? Identifiquei que o paciente está em emergência de sangramento grave ou provavelmente precisará de 4 concentrados ou mais. Então, você vai apertar um botão, vai ligar um telefone, vai fazer alguma coisa. Olha, temos um protocolo de transfusão maciça aqui. E o banco de sangue vai preparar 6 concentrados de hemácias randômicas ou uma aférese e vai dispensar para você.
ter disponível não é necessariamente fazer, tá bom? Então, é importante que você, do ponto de vista prático, você pede assim, me vê uma plaqueta. Se não tiver tudo azeitado, essa plaqueta vai chegar 2 ou 3 horas depois e você já mudou completamente o caso do seu paciente. Então, é muito mais uma questão administrativa de você ter esses insumos prontamente disponíveis, que, por exemplo, o plasma ele precisa ser descongelado até chegar para você. Então, se você pede, eu quero um plasma agora, não existe plasma agora. Você tem que pedir, tem que descongelar para poder vir. Então, você tem que andar à frente, tem que estar preparado para o que vai acontecer. Essa proporção aqui, 1 para 1 para 1, você tem ainda uma perda de 30% das plaquetas e 10% dos fatores de coagulação. Então, ao fazer isso aqui, que é o mimetizando o sangue total, nós estamos fazendo 65% dos fatores de coagulação, 88 mil plaquetas e um HB de 9,5. Se eu aumentar qualquer um dos outros, por exemplo, se, não, eu resolvi aqui agora que eu vou botar mais plasma. Se você botar mais plasma, você vai diluir a plaqueta, vai diminuir a hemoglobina. Por isso que a proporção 1 para 1 para 1 foi a que se mostrou de maior sucesso. Inclusive, esse artigo aqui publicado no JAMA, mostrando que ao fazer um concentrado de hemácias para cada plasma, para cada plaqueta, nossos doentes vivem mais do que se a gente colocar 2 hemácias, um plasma e uma plaqueta. Então, por isso que ficou disseminado aí, é tradicional a gente fazer a transfusão maciça no protocolo 1 para 1 para 1. Esse aqui é um exemplo muito interessante aqui de Salvador, né? O Hospital do Subúrbio publicou alguns resultados deles muito bons, com o que eles chamam lá de onda vermelha, que é um botão que fica na emergência, que o cirurgião da emergência avalia e olhou, fez um FAST, e ele viu que é um paciente que ele julga sobre alto risco de transfusão maciça, ele aperta um botão, que aí declara a onda vermelha, e uma série de fatores do hospital, uma série de setores do hospital são ativados, o laboratório é ativado para poder colher os exames em menos de 20 minutos, o centro cirúrgico acende uma luz lá, porque ele tem que receber esse doente em menos de 15 minutos, obviamente o banco de sangue já vai descer, vai vir para poder colher as provas de compatibilidade e já vai imediatamente liberar 2 concentrados de hemácia e 2 plaquetas, enquanto o plasma está descongelando. Quando você vai para a literatura estudar transfusão maciça, você vai ver que quando esse racional foi lançado, as pessoas se apaixonaram muito por ele e a transfusão maciça foi utilizada indiscriminadamente. Então, a gente tem uma série de esforços para que a gente direcione mais adequadamente quem deve receber transfusão maciça de quem não deve. Às vezes, a decisão é fácil, que nem a gente vai ver nesse vídeo aqui. Sangrando, o cirurgião não consegue fazer nada, ele só coloca compressa para dentro da barriga para tentar ver o que vai fazer. Ou então, quando ele abre, tem um rio de sangue saindo de dentro do doente. Isso aqui é um grande vaso que está aberto. Você não tem nenhuma dúvida de que esse paciente vai precisar de transfusão maciça, que ele vai precisar de 4, 6, 10 concentrados de hemácias, até que o cirurgião consiga fechar essa torneira aqui para você poder salvar o seu doente. Então, nesses casos, tá fácil. O problema é que a maioria dos casos de choque hemorrágico não chega tão exuberante assim. E você precisa ter métodos objetivos para saber em quem você vai determinar a transfusão maciça ou não. Não é claro na literatura qual dos dois é melhor. Nós temos aqui o score ABC. Então, se o doente chega com a pressão sistólica abaixo de 90, frequência cardíaca acima de 110, FAST positivo. FAST é um exame de ultrassom guiado do abdômen, que ele vai olhar se tem sangue, se tem líquido livre na cavidade. Se ele vê o líquido livre na cavidade, é o FAST positivo. E o trauma penetrante. Então, aí se você tem 2, ou a maioria dos serviços 3, para manter o sarrafo mais alto, se você tiver 3 desses 4 critérios, aperta o botão da onda vermelha e começa as coisas. Ou o Shock Index, que é até mais simples e até mais disseminado o seu uso, que é uma relação entre frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Então, para um doente, quanto maior a frequência cardíaca em proporção à pressão sistólica, pior a situação dele, pior Shock Index. Então, se você tiver um Shock Index acima de 1,2, agora um sarrafo mais alto, um Shock Index acima de 1,4, novamente, aperta o botão da onda vermelha. E aí, algumas curiosidades, algumas coisas específicas. Assim, a gente brinca assim que o banco de sangue pira
quando você bota um sangue pressurizado. Para eles isso aqui é um absurdo. A verdade é que pode sim pressurizar a bolsa de sangue, tanto pode quanto deve. Situações de choque muito brutal, assim, já vivi algumas, tinham 5 pessoas, cada um apertando uma bolsa de sangue para poder manter o doente vivo enquanto ele rafiava um fígado, rafiava uma lesão de grande vaso. Então, pode sim apertar o sangue. Com certeza vai molizar um pouco mais, mas naquele momento a gente precisa. Isso aqui a gente falou daquele o jargão, né? Como é que fala? A frase célebre: temperatura, pH e cálcio. Então, a hipocalcemia é uma consequência muito comum da transfusão maciça, porque as nossas hemácias, nossas plaquetas, elas ficam envoltas em uma solução de citrato para evitar a coagulação. Então, ele é um anticoagulante. Então, quando nós estamos fazendo em grandes quantidades, uma transfusão de grandes quantidades de hemoderivados, nós também estamos transfundindo grandes quantidades de citrato, que é um anticoagulante. Em condições normais, esse citrato ele é convertido em bicarbonato do fígado e não causa problema. Mas se o nosso paciente estiver hipoperfundido, a perfusão hepática estiver reduzida, estiver hipotérmico, essa conversão vai ser diminuída e você vai ter ainda mais citrato circulante. Por conta disso, o cálcio é fundamental e a gente tem aqui uma regrinha que sempre tem na cabeça: transfundiu uma hemácia ou 2 hemácias, já pode repor o seu cálcio. Então, gluconato de cálcio, uma ampola ou 2, então, basicamente, uma ampola para cada bolsa, ou 3 ml para cada bolsa de cloreto. A gente dá uma preferência ao cloreto porque ele tem uma efetividade maior e ele precisa de menos volume para causar o mesmo efeito na calcemia. Com cuidado que o cloreto ele é bastante... ele lesiona as veias. Então, é bom que se você já tiver um acesso central nesse momento, se você ainda tiver com acesso periférico, especialmente se o acesso periférico não for bom, dê preferência ao gluconato. E o que a gente falou aqui o tempo todo, a transfusão maciça, ela tem consequências ruins. Enquanto mais se transfunde, mais o doente morre, então é relacionado com mortalidade, tem mais infecção, mais reação transfusional, mais imunomodulação, então você é exposto ao antígeno de vários doadores, maior tempo de ventilação mecânica, mais complicação, mais tempo de internação e custo. Hemocomponentes são muito caros. Então, por isso que a gente tem que ficar balanceando o tempo todo para não indicar incorretamente uma transfusão maciça para o nosso doente. E uma vez que a gente teve o sangramento controlado e o nosso paciente está estável, acabou essa torneira de fazer as coisas indiscriminadamente. A gente tem que mudar a alavanca do nosso pensamento, que da agora para frente a gente só faz as coisas guiadas. Vejam que até aqui, até o nosso paciente está com sangramento controlado e está estável, eu não olhei exame, não olhei HB, não olhei mais nada. Não é para ficar colhendo exame nesse momento. Você vai transfundir o campo. Você está vendo sangrando, você pode transfundir. Não vai ficar esperando o valor de HB para transfundir um doente chocado. Então daqui para trás, a gente transfunde o que a gente está vendo. Da agora para frente, a gente muda a alavanca e o doente tem que nos provar que ele precisa de algum hemocomponente para poder você transfundir. As hemácias é o mais comum, né, da gente transfundir. E é bastante difícil, assim. Você vê doentes que sangraram, ele sangrou na sua cara 3.000 ml e o HB dele ainda está em 8. Você sabe que aquele HB está errado, porque nesses momentos de sangramento agudo, os mecanismos compensatórios do corpo acabam dando valores erroneamente aumentados de hemoglobina para a gente. Então, é angustiante que você sabe que aquele valor vai cair, mas a gente, nesse momento aqui, precisa ter uma prova, né, motivos claros para poder transfundir o nosso doente. Um HB abaixo de 7 é difícil você argumentar, especialmente em condições agudas, de não transfundir. Então, um HB de 6,5, 6, vai acabar transfundindo. Um HB acima de 9, dificilmente você vai transfundir. Você tem que ter muito argumento para poder transfundir alguém que está com HB de 9. Então, de maneira geral, a gente usa sempre cutoffs restritivos, né? Então abaixo de 7. Entre 7 e 9 é uma zona cinza onde a gente vai levar em consideração outras coisas. Então, se ainda está sangrando, se é um doente com múltiplas comorbidades,
Sim, tem principalmente trauma raquimedular, trauma crânioencefálico, cardiopatias graves, idosos. E o melhor preditor para a gente separar os doentes aqui nesses casos, que é a saturação venosa central de oxigênio, que é algo que você colhe de um acesso central, uma gasometria venosa de um acesso central, e você vê a saturação de oxigênio. Se esse valor estiver abaixo de 70 ou 75, e mesmo assim, se ele tiver um HB entre 7 e 9, você vai transfundir. A avaliação da coagulação foi o que eu tinha pincelado para vocês antes. Se você usar TP, TTPA, método de Claus, que é para medir fibrinogênio, você vai estar vendo só a pontinha do iceberg. Infelizmente, é o que a gente tem na maioria dos serviços. É só essa pontinha aqui com esses valores. Que você ainda tem um outro grande limitante. Mesmo nos bons serviços, esse resultado, para chegar na mão do anestesista, demora mais de 90 minutos. Então, quando esse resultado chega para a gente, reflete o passado. Nosso paciente já está completamente diferente. Então, se não tiver outra coisa, a gente usa. Mas nos melhores serviços, o que a gente precisa é do tromboelastograma, tromboelastografia, que a gente vai falar mais na frente. Aqui na Bahia, até onde eu sei, só 2 serviços tem, que é o São Rafael e o Hospital Português, que aí sim a gente consegue avaliar, que a gente point of care, na hora como é que está a coagulação. E o mais importante, que ele avalia o sangue total, ele avalia fator de coagulação e plaqueta juntos, para a gente poder ter uma ideia mais adequada de como está a coagulação do doente. Vamos lá, guidelines gerais aqui para transfusão. Clécio Andrade, como é que você vai transfundir? Então, quando é que você vai transfundir plasma? Primeiro, que o indivíduo precisa estar sangrando e ter um RNI ou uma relação de TTPA acima de 1,5 vezes. Se está sangrando, tem um RNI acima de 1,5, você vai fazer 10 a 15 ml por quilo. Tem em mente que 10 a 15 ml por quilo pode ser muito volume para um doente. Então, um cardiopata, alguém que você já transfundiu, ou alguém que você, por qualquer motivo, fez muito soro, você já vai fazer aqui mais 700, 1.000 ml só de plasma. Então, tem em mente que você pode estar fazendo o que a gente chama de TACO, que é uma alteração, principalmente com edema pulmonar, por hipervolemia induzida por transfusão. As plaquetas, nós temos 2 formas de transfundir. A gente tem a plaqueta por aférese e a plaqueta randômica. A plaqueta por aférese é uma bolsa maior, ela aumenta em torno de 30 mil a contagem de plaquetas do doente, e ela requer alguns fatores, assim, principalmente do doador, tem que ter uma veia boa, é utilizada um equipamento específico e ele consegue tirar uma grande quantidade de plaqueta de um doador só. É diferente da plaqueta randômica, eu vejo que ela é 50, 70 ml, então é uma bolsinha bem menorzinha, ela só aumenta 5 mil cada uma, e ela expõe o indivíduo a vários doadores, porque você vai fazer, em geral, uma plaqueta randômica para cada 10 quilos de peso. Então, um adulto médio, aí você já vai fazer de cara 7 bolsas e vai expor esse doente a 7 doadores, 7 antígenos, então 7 probabilidades maiores de reação inflamatória prolongada, que foi aquilo que a gente falou lá no início. CIRS versus CARS. Se você transfunde muito, você tem muita CIRS. Então, o nosso gatilho, normalmente, é uma plaqueta abaixo de 50 mil e sangramento. Fibrinogênio é outro ponto um pouco difícil, assim, os hospitais do SUS têm uma dificuldade, só alguns hospitais específicos que fazem mais cardíaca, que tem o fibrinogênio liofilizado, que na minha prática eu nunca fiz crioprecipitado na minha vida. Eu sempre fiz o hemocompletan, que é o fibrinogênio liofilizado. Mas se você não tiver, e você tiver o método de Clausen, que é aquele que mede o fibrinogênio menor do que 2, você faz 4 a 6 ml por quilo de crioprecipitado para poder repor o fibrinogênio. Na grande maioria das vezes, quando a gente faz o ROTEM, a gente vê que a grande maioria dos doentes, a deficiência é de fibrinogênio. Mas você precisa ter um método para poder guiar e fazer dessa forma. Na grande maioria das vezes, os doentes que sangram, o causador da coagulopatia é a deficiência de fibrinogênio e você deve pensar precocemente em repor. Aqui é o ROTEM, acredito que muitos de vocês não tiveram contato, você coloca o sangue numa pipetazinha e vai uma anteninha dentro. E esse sangue fica rodando. Quando o sangue começa a coagular, ele começa a mexer a agulha de dentro. E essa mexida da agulha vai gerar um gráfico para a gente,
que você pode ver aqui. E a gente usa diferentes reagentes para poder ver porções específicas da coagulação. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um FibTem, que é o subteste do Rotem para avaliar o fibrinogênio. Eu jogo um reagente que tira o papel da plaqueta. Então, eu consigo ver só, daquele coágulo, qual é a porcentagem de fibrinogênio que está contribuindo. Ou então eu uso aqui um outro reagente e vejo só a via extrínseca. Uso outro reagente e vejo só a via intrínseca. E com essas informações eu consigo colocar o meu doente no algoritmo e eu consigo dizer com muito mais precisão o que é que o meu paciente precisa. Se ele precisa de crioprecipitado, plaqueta, plasma ou ácido tranexâmico. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, porque eu acho que infelizmente não vai ser a realidade de vocês. Mas é bom que vocês entendam que existe o tromboelastograma e que esse é o melhor método para poder avaliar coagulopatias. Transamin é uma droga fenomenal, todo mundo tem que estar atento. Quem for dar plantão de SAMU tem que lembrar de fazer o Transamin, quem está na porta tem que fazer o Transamin, porque ele tem um grande detalhe, que é ele tem que ser feito cedo, tanto para o trauma crânioencefálico quanto para o trauma de maneira geral. A gente tem que fazer o Transamin até 3 horas do trauma. Depois de 3 horas, ele faz mais mal do que bem. Então, se você conseguiu pegar na janela das 3 horas, ótima. Faça ser 1 grama de Transamin e mais 1 grama em 8 horas. Se não conseguiu a janela, sinto muito, não tente mais. Então, se o nosso paciente foi vítima de trauma, tem frequência cardíaca acima de 110, sistólica abaixo de 90, ou que por qualquer motivo você julgue que ele seja de risco de hemorragia, por exemplo, perdeu uma perna, não está taquicárdico, não está hipotenso, mas perdeu uma perna. Então, pode fazer o Transamin. Ou, mais recentemente, o estudo CRASH 3, que trouxe para a gente no trauma crânioencefálico. Então, o trauma moderado, né? O Glasgow entre 9 e 12, ou um Glasgow maior do que 12 com um sangramento no atomo. Glasgow abaixo de 8 e pupilas fotorreagentes é mais questionável, mas você pode fazer. Porque aqui é um mecanismo que a gente falou lá no início, né? Do TPA, ele se liga ao plasminogênio, ele transforma o plasminogênio em plasmina, que quebra a fibrina. O ácido tranexâmico, ele se liga ao plasminogênio e não permite que esse complexo se ligue à fibrina, e assim não quebra o coágulo, deixando que o coágulo dure mais e ele se torne mais firme. E aqui, por último, o último slide da aula é a gente compreender a pirâmide da coagulação. As coisas que a gente faz têm tanto pesos positivos quanto pesos negativos. Então, quanto mais na base da pirâmide, mais permissível para fazer. Quanto mais para o ápice da pirâmide, mais difícil de fazer, você tem que ter muito motivo. Então, na base da pirâmide, mais permissível é cirurgia, é fechar a torneira, é dar ponto no vaso. Depois que a gente falou, temperatura, pH, cálcio e hemoglobina para evitar aquela questão da hemodiluição e a migração radial das plaquetas. Vai olhar se o nosso doente está usando alguma droga que a gente possa reverter. Hiperfibrinólise, então fazer o ácido tranexâmico sempre que possível. Aquilo que eu falei com vocês. Na maioria das vezes, o fator de coagulação que está faltando é fibrinogênio. Então a gente tem um baixo limiar. Depois disso, a gente vai fazer complexo protrombínico ou plasma, porque é para deficiência de múltiplos fatores. Já numa situação mais delicada ainda, a gente vai fazer plaquetas. E por último, são os fatores liofilizados. O fator 7 ativado, por exemplo, que a gente brinca que é bomba de 1000. Você não sabe o que fazer, já fez tudo, o paciente continua sangrando, aí você puxa do bolso lá a sua última cartada, que é o fator 7 ativado, que a gente chama de Novosev. Mas isso é algo da exceção, da exceção, da exceção, por isso que está aqui no ápice da pirâmide. Obrigado, era isso. Não estou escutando. Microfone fechado. Excelente aula, doutor. Muito didática. Agora a gente poderia abrir para as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, algo a perguntar? Fique à vontade, pessoal. Qualquer dúvida, você pode achar que é simples, não tem problema nenhum, pode perguntar. Doutor, enquanto o pessoal pensa aí, eu tenho uma dúvida. O senhor falou sobre as reações hemolíticas, né? Que elas são uma consequência, podem ser uma consequência da transfusão maciça.
No caso de uma reação hemolítica aguda, o que a gente faz? Como é que a gente identifica para esses pacientes? Reação hemolítica aguda, você tem algumas possibilidades. A primeira e mais perigosa de todas é se você fez um sangue com uma compatibilização inadequada. Então, reação ABO. O que você vai ver principalmente é choque, febre e urina preta. A micro... Tem o nome. Colúria. Colúria, isso. Não é colúria, não. É outra. Colúria é do mioglobinúria. Mioglobinúria, perfeito. Você vai ver a urina preta. Nesses casos aí é rezar, corticoide e volume. Mas normalmente é morte. Entendi, não tem muito o que fazer, né? As reações hemolíticas normalmente as imunes, são autolimitadas. Você vai fazer também corticoide e vai esperar. Entendi. Mais uma coisinha. O senhor falou também sobre, agora nesse último slide, né, sobre os pacientes que podem usar algum tipo de anticoagulante, antiagregante, que a gente pode reverter eles. Além do paciente relatar, ou de algum familiar relatar, existe algo que a gente pode observar objetivamente nesse paciente, porque a gente perceba que ele faz uso e precisa reverter? Um grande exemplo de coisa que você pode ver, o paciente chegou desacordado, que a gente já pegou casos, válvula metálica. E tem válvula metálica, obrigatoriamente tem que ficar anticoagulado com Marevan. E é o tipo da coisa... Você está vendo a cicatriz de esternotomia no paciente. Então, você já aumenta a sua suspeição para essa ocorrência. Então, você vai lá aos cultos e vê o clique metálico, prótese metálica, ele obrigatoriamente está usando Marevan, você pode reverter. Perfeito. Acho que o pessoal também não tem... Eu tenho aqui, Gui. Não tem nenhuma dúvida, não. Então vai lá, Caio, fale. Tenho duas dúvidas, doutor. A primeira você falou, doutor Vitor, parabéns pela sessão inicialmente, e você falou sobre a transfusão de plaqueta por aférese ou randomizada, né? Randômica. É comum ver a transfusão de plaqueta por aférese? Depende de onde você está. Então, lá no São Rafael, a gente tem muito paciente oncohematológico. E aí você sempre dá preferência, faz um esforço maior pela aférese. E a plaqueta, ela tem um detalhe que ela tem uma validade muito curta. Então, ela só demora, se não me engano, 7 dias. Então, um doente que chega um paciente jovem que chega de trauma, teoricamente você não tinha a obrigação de fazer por aférese. Mas tem lá uma aférese para vencer. Aí vem a aférese e a gente usa. Mas a gente privilegia a aférese e a gente se esforça um pouco mais por ela, principalmente nos pacientes oncohematológicos, eles vão ser transfundidos muitas e muitas vezes, então a gente precisa poupar essa aloimunização. Ou então, por exemplo, um paciente que é candidato para transplante, essas coisas, aí a gente se esforça um pouco mais. Em geral, não é uma decisão de quem está pedindo, é uma decisão do banco de sangue. Se vai transfundir randômica ou por aférese, que depende muito mais do estoque deles do que do doente. Saquei. E a outra dúvida, doutor, em relação ao paciente, o politraumatizado, o que na sua experiência, assim, na sua vivência e entendimento, o que o cirurgião da emergência espera da terapia intensiva em relação ao manejo do paciente que chega até ele, no centro cirúrgico? Vamos lá, assim, a ideia é que o paciente só vá para a terapia intensiva depois que já está resolvido. Né? Porque a ideia, vocês viram lá na onda vermelha, o paciente chegou na porta, ele tem que estar em 15 minutos no centro cirúrgico. Então, a ideia é que não seja o cirurgião da porta, não seja o médico da porta, nem seja o intensivista a ressuscitar esse doente, vai ser o anestesista. Enquanto o cirurgião está resolvendo a torneira aberta, nós que vamos ressuscitar. A ideia é que quem está na porta faça quentinho de soro e mande o mais rápido possível para a gente. Lá no centro cirúrgico, que o anestesista vai fazer essa reposição. Então, a ideia é que o paciente vá para a terapia intensiva com seu problema resolvido. Então, normalmente, ele está com um problema basal resolvido,
o intensivista vai resolver os problemas que nós compramos para resolver esse primeiro. Então, é a coagulopatia que vai chegar para ele. Então, por exemplo, você quase nunca vai ver um intensivista fazendo transfusão maciça, é muito difícil. Então, já chega para a terapia intensiva, que a gente brinca, já virou a chave. Então, ele vai fazer exame, vai fazer guiado. Então, ter evitado todas aquelas heterogenias que a gente falou. É que não chega com intensivista frio, não chega acidótico, não chega com cálcio baixo, a gente tenha corrigido tudo que tiver ao nosso alcance ali naquele primeiro momento, e aí ele vai muito mais trabalhar com aquela questão da resposta inflamatória do doente do que com sangramento mesmo. Na maioria das vezes ele já vai chegar na terapia intensiva com choque hemorrágico resolvido. Na maioria das vezes ele já está mudando um pouco de hemorrágico para inflamatório, vaso de batata. Entendi, doutor. Muito obrigado. Não sei se eu respondi a pergunta. Bom, doutor, acho que agora ninguém tem mais nenhuma dúvida. O pessoal só elogiou aqui no chat. Mais uma vez, queria agradecer ao senhor a disponibilidade, agradecer pela aula, pela didática excelente. E é isso, agradecer pela parceria aí com a LAAD, que já não é de agora. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estou sempre disponível. E se é para levar uma mensagem, é temperatura, pH e cálcio. Depois você pensa nas outras coisas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera.